Na aula de hoje vamos apresentar um tema que a nível do joelho representa uma das complicações mais devastadoras para uma prótese total do joelho. Trata-se da ruptura do aparelho extensor do joelho numa prótese total do joelho. Os resultados para este tratamento não são sempre os melhores, são extremamente complicados e não podemos dizer que ficamos satisfeitos, nomeadamente a nível do doente. O doente, então, não tem a melhor das impressões. Sofre para melhorar um pouco, às vezes não tem boas capacidades e às vezes as soluções passam por uma artrose. O melhor conselho que se pode dar é prevenir, é evitar chegar a este tipo de lesões. Para esta aula não tenho qualquer conflito de interesse a declarar. Porque é que uma ruptura do aparelho extensor pode ser uma situação devastadora? Primeiro que tudo, por afetar uma das principais estruturas mecânicas a nível do joelho e essencial na flexão e extensão. Depois, por se tratar de uma estrutura extremamente complexa e porque ela pode ocorrer em diversos locais, conforme aqui está demonstrado. Primeiro que tudo, tal como foi dito no início, prevenção. Evite o problema. Identifique os riscos. Veja o doente que vai operar. Saiba que se tiver uma deformidade severa, nomeadamente em VAR ou válvulas, deformidades fixas, flexos fixos, doentes com artrite reumatoide, vai encontrar grandes áreas de aderências e isso pode ser fatal na evolução e na preservação do seu aparelho extensor ou requer outros cuidados. Muita atenção ao arco de movimento. Normalmente, joelhos que têm um arco de movimento inferior a 90 graus vão dar problemas no aparelho extensor. Têm limitações. Os seus aparelhos extensor não têm a elasticidade adequada. E sempre que vai fazer uma revisão, veja como é que está a altura da patela, veja se existe ou não artrofibrose. Muito cuidado. Aborde de uma forma gentil e com gestos suaves o aparelho extensor. Não tente fazer qualquer luxação da patela ou eversão da patela sem ter a noção de que consegue fazê-la na sua amplitude. Proteja a patela e o aparelho extensor. Por vezes, pode ser vantajoso pôr uma referência a um pequeno pino na tuberosidade tibial anterior. Disseque com muito cuidado. Se tiver que abordar em seção distal do tendão rotuliano, faça-o como se estivesse a descascar uma banana. Tome atenção às limitações
tome atenção e veja se não será mais fácil fazer um pequeno quadríceps snip e uma pequena incisão a nível da extremidade proximal do tendão quadricipital. Se for uma revisão ou até uma situação de artroplastia primária, tente ganhar sempre mais espaço. Por vezes, a realização da osteotomia para a preparação da patela, feita logo em primeiro lugar, ou mesmo a realização da exérese do botão patelar, pode ser o suficiente para se conseguir ter um espaço melhor para a eversão ou para o tratamento do aparato extensor. Este é um exemplo onde este pino que aqui está nos permite ter alguma flexibilidade e, sobretudo, nos permite saber onde é que vamos estar com a patela luxada e avertida. Este pino ajuda imenso. Não é a solução, mas é uma ajuda fundamental. Só que às vezes não se consegue. E quando não se consegue, está preparado para outras alternativas. Saber fazer uma abordagem e uma via de Whiteside, com o levantamento de uma pastilha óssea a nível da tuberosidade tibial anterior. Saber fazer uma abordagem de Kunz e Adams com a inversão total da inserção do tendão quadricipital na sua zona proximal. Como aqui temos dois exemplos em que se consegue ter uma excelente exposição, em que o tendão patelar e o aparelho extensor deixaram de estar à nossa frente porque foram devidamente rebatidos, ou proximalmente ou distalmente. Mesmo assim, às vezes existe ruptura. E se ela existir? No caso de ser no pré-operatório, localizar a ruptura e identificar bem a estrutura da ruptura. A forma mais simples de reparar é, principalmente, se essa ruptura é a nível da tuberosidade tibial anterior e, idealmente, com uma pastilha óssea. Aí podemos fazer uma fixação transóssea e, eventualmente, fazer uma cerclagem de descarga que pode ser de algum enxerto, pode ser de arame, o que tivermos. Se a ruptura for no interior do tendão patelar, aí a sutura é extremamente importante, mas deve-se pensar em fazer um reforço. O reforço que pode ser feito ou com um alo-enxerto, ou se não tivermos o alo-enxerto, por exemplo, o recurso ao tendão livre do gracilis ou do semitendinoso. Ou então, se houver capacidade para ir para um banco de tecidos ósseos e tivermos um banco de tecidos ósseos no bloco operatório ou no local onde estamos a trabalhar, pois então temos esta possibilidade, apenas esperando um tempo para preparar o enxerto. Se for uma fratura, tentar sempre a osteossíntese, salvo se essa osteossíntese for perfeitamente impossível. Aqui está um exemplo em que tivemos uma ruptura no pré-operatório e onde foi possível fazer uma sutura topo a topo apoiada num alo-enxerto de tendão de Aquiles. Nem sempre os doentes são observados e têm a ruptura durante a cirurgia. Na maior parte das vezes, os doentes chegam ao consultório muito tempo depois da cirurgia, com rupturas e às vezes com um longo tempo de evolução. Vamos apresentar aqui alguns casos clínicos para comentar.
Vejamos aqui um exemplo de uma ruptura com algum tempo de evolução, em que foi necessário fazer a substituição e implantação de um alonchete maciço do aparelho extensor. Pastilha óssea, tuberosidade tibial, patela e tendão quadricipital. Muita atenção que alguns casos que tivemos, tentámos fazer o resurfacing patelar, mas o resultado não foi o melhor e obrigou-nos até a prolongar a cirurgia e a utilizar um novo enxerto, o que é uma situação que pode ser suprida quando se tem um banco de tecidos ósseos ao lado, mas será mais uma vez devastadora quando não se tem essa solução. Este é outro exemplo em que foi necessário a utilização de um aparelho extensor. A ruptura, principalmente do tendão quadricipital, o seu tratamento tardio levou à retração completa do tendão patelar, em que nada se conseguiu fazer, e numa primeira fase, antes de chegar à nossa mão, até se tinha feito uma plastia em Z do tendão patelar, que também não teve bom resultado, e aqui nós temos a sua fixação. A fixação e a técnica de fixação é importante. A fixação é no início, e a primeira parte a ser fixada é a tuberosidade tibial anterior, e só depois é que ela será colocada a nível da patela e terminando na sutura do aparelho extensor junto ao tendão quadricipital. Aqui temos outro caso, ruptura num primeiro tempo em pós-operatório, cujo resultado não foi satisfatório, com migração proximal da patela e destruição do tendão patelar, e que obrigou também à colocação da alonchete. Outro exemplo, também, de ruptura no pré-operatório, tratada por sutura, neste caso forçada com cerclagem, que não deu resultado e que obrigou à implantação da alonchete. Neste caso, foi possível fazer com algum cuidado a sua inserção com parafusos, embora nem sempre seja possível e recomendada essa inserção. Depende muito da pastilha que estamos a usar. Só que, mesmo o próprio aparelho extensor ou a sutura com reforço pode falhar. E às vezes esse falhanço é de tal maneira grave que pode obrigar a uma artrodese, já pela falta de qualidade, quer da pele, quer dos próprios tecidos que estão à volta do aparelho extensor. Um pouco da experiência, tendem atenção que se trata de uma situação muito rara. O que vamos aqui apresentar é uma súmula de um paper publicado já há algum tempo a nível da Revista Brasileira de Ortopedia. Selecionamos 10 casos de modo a podermos ter algum recuo e de modo a podermos ver como é que funciona esta ruptura e como é que são os resultados a médio prazo. O follow-up médio foi de 5 anos, a idade média de implantação da prótese foi de 62 anos, portanto, pessoas, apesar de tudo, jovens pelos padrões atuais, e houve um tempo entre a implantação da prótese e a ruptura de cerca de 2 anos.
A avaliação de alguns parâmetros no momento da revisão mostra que os resultados são razoáveis, mas longe de bons resultados. Como se pode ver aqui no International Knee Score, que é um score que vai de 0 a 100 e que pontua duas grandes vertentes: a vertente anatómica, da estrutura funcional e dos alinhamentos do joelho, e a vertente funcional da capacidade de marcha, do subir e descer escadas, da autonomia dos doentes. Repare-se que há uma melhoria significativa entre o pré-operatório e o pós-operatório, quer a nível da avaliação anatómica do joelho, quer a nível da avaliação funcional. Talvez a função seja ainda um pouquinho melhor, mas quando utilizamos um índice WOMAC que vai avaliar e ao qual o doente nos dá uma resposta relativamente ao que sente e à sua capacidade a nível funcional, vemos que não tem um bom resultado. O arco de movimento pouco passa dos 90 graus de flexão, e todos os doentes não têm capacidade de fazer a extensão completa. Na prática, o All-in-Shape funciona como uma via com um C-Adams, em que é quase impossível, ou pelo menos muito raro, que o doente, depois de feita essa via, tenha uma extensão ativa. Portanto, em resumo, uma melhoria muito significativa, mas na realidade não é a melhor solução, nomeadamente se tivermos em conta os resultados numa artroplastia primária. A grande lição é que foi uma melhoria muito boa para o estado em que o doente estava. Uma coisa que impressionou nesta revisão que fizemos é que todos eles chamavam a atenção que se sentiam bem e preferiam ter sempre um suporte externo, ou uma bengala ou uma cadeirinha. O que é que se torna extremamente importante? Tal como disse no início, é uma complicação devastadora. Resultado: as melhorias que nós observamos existem e são fundamentais, mas é preciso ter em conta a situação de que partimos. Vão dar algum handicap ao doente. Melhora, consegue andar, mas atenção, marcha, subir-se as escadas estão um pouco penalizadas. E fica sempre uma ideia fundamental. A melhor maneira para tratar estas situações é prevenir, é evitar a ruptura. Por outro lado, também outra lição, que é não ter medo de identificar a lesão, não ter medo de referenciar. A maior parte das vezes há um percurso extremamente longínquo do doente até a esta solução. Da ruptura, a capacidade de identificar a mobilidade, os resultados. Muitas vezes fazem-se alguns tratamentos conservadores, ortóteses ou outras soluções que tentam compensar uma ruptura e ela continua lá e os tecidos a atrofiar. Depois é complicado porque é preciso chamar a atenção dos doentes que em muitas situações estamos a usar ao enxerto, eles por vezes têm algum medo e isso pode representar algum fantasma. E vamos chegar a alguns resultados
razoáveis e funcionalmente razoáveis. Mas como viram e demonstraram naquela série, eles demoram em média 2 anos entre a prótese primária e a chegada ao centro. Algumas alternativas existem, estão identificadas aqui, sobretudo pela utilização de compostos sintéticos e mangas de Travira. Esta experiência, por exemplo, existe no nosso centro, principalmente com a utilização de próteses tumorais e de reconstrução tumoral, e é uma opção quando não temos outra solução ou em dados em que realmente possa haver uma falha da solução de alloenxerto. Pode parecer um exagero insistir sempre, mas impressionou-me uma conferência que assisti há já muitos anos de um cirurgião americano. Relatou a sua experiência, não como médico, mas como doente, e concluiu, ensinando-nos a todos, que sempre que implantamos uma artroplastia, estamos a fazer um autorretrato. Recomendou-nos para o assinarmos com excelência. Muito obrigado pela atenção que nos dispensaram.